O rock and roll pode ser resumido apenas a sexo, bagunça, drogas e muito barulho? Vamos ver? Eu sou Erivelton Camelo, estou aqui dando mais uma opinião sobre um filme, uma opinião que ninguém pediu. E hoje a gente vai falar sobre um filme chamado Escola de Rock. Então vamos lá? Deixa eu só fazer um relato que aconteceu há pouco tempo. O meu irmão, outro dia, estava colocando esse filme Escola de Rock pro meu sobrinho, que é uma criancinha ainda de 1 ano e meio, para assistir Escola de Rock. E eu fiquei, assim, assistindo o comecinho e fiquei, assim, encantado com o que estava acontecendo, porque prendeu tanta atenção dele que eu falei, poxa, é um filme que eu adorava assistir lá em 2003, quando ele foi lançado, e vou reassistir, e o fiz. E, assim, muito tempo depois, mais de 20 anos depois, o filme continua muito, muito, muito legal, muito engraçado. E aí eu consegui enxergar com outros olhos, além do que eu enxerguei lá atrás, do que eu assisti lá atrás. Assim, o filme Escola de Rock foi dirigido pelo diretor Richard Linklater, que era uma memória que eu não tinha. Esse diretor é muito, muito, muito bom, eu gosto muito dos filmes dele. Ele tem filmes muito famosos no currículo, como a trilogia do Antes, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Ele tem o filme também Boyhood, que ficou muito famoso em Hollywood e na história do cinema, porque ele foi filmado por 12 anos com os mesmos atores. Enfim, e aí com essa informação eu fui assistir. Do que se trata o filme? Se trata de um músico independente chamado Dewey Finn, que é interpretado pelo Jack Black, que acaba sendo expulso da banda e ele vai trabalhar numa escola particular com um professor substituto. Na verdade, ele forja uma situação para trabalhar lá para conseguir uma grana. E nessa escola ele descobre talentos musicais muito importantes com a turma com quem ele vai lecionar. E aí eles acabam, assim, escondidos da direção, montando um projeto e uma banda para tocar. É uma história assim que parece meio bobinha, mas tem coisas muito legais aí pra gente entender. A parte do músico em si, que é a parte do personagem do Jack Black, é o que eu, ao longo da minha adolescência, da minha fase adulta, vi em muitos lugares, inclusive com os meus irmãos que tentaram, na verdade tentam ainda, um irmão meu ainda tem banda, a produzir música, a tentar continuar fazendo música, fazendo arte. E isso, de maneira independente, é muito, muito, muito difícil, que é o que acontece com o personagem, que ele quer montar uma banda para ganhar um concurso, para conseguir algum dinheiro. E dá para se traduzir essa realidade para muitos músicos, acho que a maioria, inclusive, viu? Principalmente no rock, né? Que é um estilo, às vezes, tão marginalizado. E aí, assim, ele começa a fazer esse projeto com as crianças, descobre talentos incríveis em alunos que têm algumas características mais retraídas, eles não conseguem trabalhar muito em equipe. E através da música, através dos ensinamentos dele, mesclando isso à história do rock and roll, passando por vários artistas muito famosos, ele vai conseguir juntar essa galera para que eles consigam fazer essa banda, juntar, montar essa banda e se apresentar. A parte muito, muito legal que eu gostei em relação aos alunos é que assim, a música em si uniu essa galera, né? A música em si conseguiu fazer com que os medos dessas crianças fossem superados, os preconceitos, principalmente em relação ao que os pais pensam da música e principalmente do rock, fossem superados. Isso foi bastante legal de rever e entender isso. A parte do músico em si, como eu acabei de falar sobre músicos independentes, se aquela pessoa, aquela banda, aquele artista que tem um sonho, mas infelizmente poucos conseguirão chegar ao estrelato, né? Poucos conseguirão viver de música, poucos conseguirão ganhar dinheiro mesmo, assim. E eu fiquei muito impressionado porque eu consegui fazer uma analogia com muitas pessoas que eu conheço de bandas independentes e tudo mais. São pessoas que continuam amando a música, continuam fazendo música, sem deixar a vida adulta para trás, né? Porque a vida adulta e os problemas aparecem dia a dia. Você não pode simplesmente falar assim, ah, eu vou viver de música e deixar todo o resto, né? Sem conseguir grana com isso. Ou seja, tem que levar o amor pela música muito a sério, mas tem que ter um trabalho, por exemplo, para conseguir viver.
Isso é muito, muito legal no filme, que fica uma lição importante, assim. Não abandone seu sonho de fazer música caso você o tenha, mesmo que a vida adulta tente te atropelar, né? Dá pra tentar casar isso em algum nível. Algumas pessoas conseguem, outras não. Escola de Rock é um filme muito legal, que continua muito engraçado 23 anos depois de lançar, porque ele foi lançado em 2003, como eu comentei. E assim, tem uma performance muito engraçada do Jack Black, que é músico, que tem até uma banda chamada Tenacious D. Tem atuações muito legais, muito assim, quase genuína das crianças. E fica a lição de que trabalho em equipe, a própria música, a convivência diária, uma boa convivência diária pode render bons frutos, tanto para aprender lições do dia a dia, quanto para fazer música, fazer arte. Filmaço do Richard Linklater, se puderem, assistam. E se assistirem, comentem aqui, caso nunca ninguém tenha visto, ou se reviu, o que achou. Beleza? Comentem aí, se puderem, deixe o likezinho, uma inscriçãozinha que ajuda pra caramba. Fechou? Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau!